sou o Carlos Ferreirinha, eu sou fundador, presidente da MCF Consultoria, uma empresa que atua há 22 anos em toda a região da América Latina e com projetos em todas as regiões do Brasil. Nós somos tradutores da inteligência da gestão estratégica do luxo, que é desdobrado aí numa série de reflexões mercadológicas. Mas eu tenho uma trajetória profissional que inicia desde muito cedo. Eu tenho uma trajetória de uma estrutura social familiar que era muito básica, muito simples, na região de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Então, eu trabalho desde os meus 9, 10 anos de idade, até com que eu tive uma oportunidade. Eu era estudante de administração na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, trabalhava em hotel como recepcionista e tive a oportunidade de participar de um processo de seleção para estágio de administração numa empresa a qual na época eu não sabia da importância e da relevância dela. Participei de um processo para participar como estagiário de administração da estrutura de uma empresa que na minha cabeça era Edis. Era uma empresa que se chamava Edis na minha cabeça, EDS, na minha cabeça era Edis, e que depois eu vim a descobrir que, na verdade, essa Edis era EDS, Electronic Data Systems, que era, na época, a maior empresa de tecnologia de informação do mundo, a empresa mais importante, a empresa que criou o conceito do Information Technology, da tecnologia da informação, uma empresa texana, uma empresa que naquele momento era tida entre as maiores empresas do mundo, uma empresa que criou o conceito do outsourcing, que era o conceito da terceirização de serviços na área da informática. Eu entrei na estrutura do Rio de Janeiro como estagiário de administração, tive uma trajetória com eles na área administrativa, depois na área de suporte e relacionamento com o cliente. Eu cuidei do cliente Shell no Rio de Janeiro. Depois isso me levou a uma incursão pelo mundo de desenvolvimento de negócios. A EDS precisava de um novo cliente no Rio de Janeiro para conseguir driblar uma situação específica da perda de um contrato. E isso acabou me dando algumas oportunidades, até com que eu participei de um processo de seleção internacional, onde, ao final desse processo, eu fui o primeiro latino-americano a assumir a posição de embaixador global de marketing, morando nos Estados Unidos, na estrutura, na sede da empresa, que era em Plano, lá na região de Dallas, na região do Texas. Eu trabalhava na região de Dallas, morava na região de Plano, e eu finalizei essa minha trajetória de 8 anos com a EDS, numa trajetória iniciada como estagiário de administração. Finalizei como diretor-geral de marketing, comunicação e novos negócios na estrutura Brasil, e aí já transferido dos Estados Unidos para São Paulo. Então, eu saio do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu vou aos Estados Unidos, dos Estados Unidos eu venho para São Paulo, assumo aqui a direção geral de marketing, comunicação, novos negócios da IDS, e depois de 8 anos eu tomei uma decisão de sair, de encontrar outros tipos de oportunidades, e durante esse processo de transição, aonde basicamente eu até entendia que eu iria para algumas outras áreas e atividades. Eu não, naquele momento esperava ter uma oportunidade fora do mundo da tecnologia, fora do mundo da qual eu vinha. E aí, no meio do caminho, eu fui convidado para participar num processo de seleção profissional de uma empresa francesa, que, da mesma forma que eu, em algum momento, a IDS eu chamava de Edis. Era uma empresa chamada Louis Vuitton, que na minha cabeça não fazia sentido, era Louis Vuitton. E essa empresa, que era Louis Vuitton, buscava um executivo na região da América do Sul para ser o diretor em toda a inteligência de marketing, posicionamento, marca, comunicação e novos negócios. Então, eu entrei na Louis Vuitton. Não existe nenhuma poesia nisso, não existe nenhuma ação minha estratégica visionária. Eu sou fruto de uma seleção profissional, de uma seleção de dinâmica
de mercado. Eu não conhecia a empresa, não conhecia a atividade, eu não tinha a mínima noção do que isso representava. Entrei na Louis Vuitton, tive um período responsável pela América do Sul, eu cuidava de Argentina, Brasil e Chile. Em determinado momento, os resultados foram muito importantes e relevantes. Aí foi criada e formada a região chamada a região Latam e Caribenha, a região da América Latina e Caribe. Eu assumi a divisão da América Latina e Caribe, cuidei aproximadamente de todos os mercados em prospecção, em desenvolvimento, ainda no cargo de direção de desenvolvimento de negócios, operacional, marketing, comunicação, até com que, após o período de 5 anos, a estrutura Brasil cresce muito, ela é dividida, ela se afasta da região da América Latina, o Brasil vira uma unidade pelo seu tamanho, pela sua particularidade, eu sou levado a presidente da operação no Brasil. Então, eu também tive aqui comigo eu fui o primeiro executivo de uma marca de luxo no conceito de uma dinâmica profissional na América Latina, porque até então as marcas de luxo elas não tinham suas estruturas na América Latina. Quando elas trabalhavam através de licenças, investidores locais e representações. Então, eu tive essa chance de ser o primeiro executivo contratado. Eu era funcionário da França durante quase os meus três primeiros anos, alocados nessa região. Depois eu tive a chance de ser, até hoje, o primeiro, mesmo tendo saído da Vuitton há 22 anos, eu tive a chance, e trago isso também comigo de forma muito diferente. Eu fui o executivo mais jovem no grupo LVMH, que é o grupo Moët Hennessy Louis Vuitton, que é o dono da Louis Vuitton, na posição de presidente. Eu assumi a presidência aos 30 anos de idade da Louis Vuitton. No final, ao final desse período, eu fechei e finalizei como entre os 250 líderes mais eficientes do grupo LVMH na região global, na região mundial. Ao final dessa história, também tomei a decisão de sair, e as histórias delas são exatamente dessa forma, elas não são criadas para se tornar interessantes. Eu tomei uma decisão de sair também para buscar outras oportunidades e traçar outros caminhos. Existe quase que uma verdade meio que propagada que eu fui visionário criando a minha empresa. Eu não fui, eu não saí para ser empreendedor, eu não saí para ser empresário, eu saí para retornar ao mercado. Quando eu saí da IDS, eu tirei um ano sabático, eu fiquei um ano viajando na Europa, que era uma região que eu não conhecia. Quando eu saí da Louis Vuitton, eu tomei a decisão de ficar 6 meses num período sabático e retornar somente. Eu saí propositalmente, organizado, um ano de phase-out. Me preparei, saí no mês de julho para que eu retornasse ao mercado somente no período de fevereiro do ano posterior. Mas acabei, 12 dias depois, sendo chamado para liderar um projeto do governo federal. Era o governo do Fernando Henrique Cardoso, que iniciava os primeiros movimentos organizados das exportações brasileiras de marcas de valor agregado, através da agência criada chamada Apex, Agência de Promoções e Exportações Brasileiras, que até hoje é um órgão muito importante do Ministério do Desenvolvimento do Brasil. E eu fui convidado via governo federal e via ABIT, na época, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, para liderar um projeto do Brasil de marcas, posicionamento na França. Então, esse projeto, que era um projeto de apenas 3 meses, se tornou um projeto de quase 3 anos. Eu acabei liderando durante muitos anos os projetos de internacionalização do chamado Marca Brasil, com as marcas de valor agregado em diversos segmentos de atividades. No primeiro momento, os segmentos de confecção, segmento de têxtil, segmento de moda. Liderei os projetos na Europa, os projetos no Brasil, os projetos nos Estados Unidos e no Japão. Então, a MCF ela não é um fruto de uma visão empreendedora, nem empresária. Eu abri a MCF porque eu tinha que emitir a nota fiscal para conseguir dar conta do projeto do governo federal. E aí, de forma concomitante, devido ao meu histórico na Louis Vuitton e os resultados que tinham sido alcançados, existia uma curiosidade natural de mercado para perceber como é que eu tinha liderado aqueles resultados,
Então, eu fui entendendo concomitante que existia ali uma oportunidade de compartilhar parte daquilo que eu havia construído, me destacado numa reflexão profissional no mercado de uma forma geral. Então, isso aconteceu, e aí essa história finaliza com 22 anos de trabalho da MCF Consultoria, um exercício que parecia ser muito pontual, acabou se tornando uma empresa que tem uma história, um legado, uma trajetória nessa tradução, nessa decupação da inteligência, da gestão do luxo, como um fator de diferenciação competitivo, não para que as empresas e as marcas se tornem empresas de luxo, mas acreditando que há espaço para se aprender, para se inspirar nessa direção de excelência, de qualificação, de patamares, de diálogos mais oportunos e mais precisos com as bases dos clientes. Na verdade, eu jamais desassociei, eu não desassocio a inteligência do marketing como a coluna vertebral de uma empresa no seu diálogo de produtos e serviços. E aqui não tem a ver apenas com o consumidor final. E não importa se é uma empresa no B2B, se é uma empresa no trade, não importa se é uma empresa que dialoga com o consumidor final. Marketing, eu tenho uma forma muito objetiva e muito prática de entender. Marketing é uma palavra que vem de um inglês chamado marketing. E todas as vezes que essa palavra se coloca numa posição de marketing, ela de forma muito literal, é uma inteligência de trabalhar e ativar o mercado. Então, quando a gente tira o marketing de uma posição que muitas vezes é levado de forma muito resumida e um recorte, que é apenas uma comunicação, que é uma campanha, que é um evento, nós estamos reduzindo a essa competência e esse capítulo do marketing a um universo muito pequeno. Na verdade, marketing são todas as ações, todas as ativações que se fazem para ativar a sua marca, o seu produto, o seu serviço no mercado. E seja o mercado numa relação trade, B2B, seja o mercado numa relação consumidor final. Então, o marketing, ele é sempre, na minha cabeça, no meu dia a dia, e tendo sido também um executivo de marketing, ele é a competência que permeia todas as áreas das empresas, todas, literalmente todas. De uma forma geral, todas as áreas vão permear todo mundo, mas nem todas as áreas são intrinsecamente ligadas como um perfil fundamental e essencial. O marketing, ele desenha todas as ativações, as estratégias de diferenciação, de posicionamento, de comunicação, de ativação, de relacionamento, de expressão de marca, de deixar claro onde estão as diferenciações dos produtos e serviços. Então, a minha visão do marketing é uma visão absolutamente imperativa de uma coluna vertebral de um diálogo mercadológico em produtos e serviços e marcas. Nós estamos inseridos no que eu estou chamando de um paradoxo, uma dicotomia, numa das eras mais transformadoras da civilização humana, onde nós estamos empoderados pela informação, hiperconectados, hiperacelerados e hipercapazes de acessar um mundo de informações a ritmos jamais tidos na história. Nós também estamos lidando num período de muita superficialidade. Talvez o excesso e a abundância da informação tornou também um risco muito grande para que a gente seja raso e para que a gente seja superficial. Então, talvez um dos principais desafios para os próximos anos é nós sermos capazes de, no meio de tanta informação, de tanta aceleração, nós conseguirmos driblar isso com mais foco, com mais disciplina, com mais capacidade de concentração e, possivelmente, aqui, resgatando uma premissa fundamental, que é a competitividade que vem do repertório, que vem da fundamentação, que vem da capacidade verdadeira e genuína de se pensar com profundidade estrategicamente. Então, quando você tem um patamar de aceleração transformacional,
onde colocam muitos rapidamente ao lado do outro, numa zona de competitividade, eu acredito que os destaques competitivos estarão nas empresas, nas marcas, nos profissionais que conseguirem se diferenciar com mais repertório, com mais conteúdo, com um poder mais amplo de narrativa, com uma argumentação mais fundamentada, o que demandará de nós possível princípios aí de resgates, de maior incremento de repertório, leituras, concentração, foco, disciplina, para que a gente consiga verdadeiramente se diferenciar de forma genuína e não apenas no movimento de ser possivelmente um pouco mais do que o outro está fazendo. Eu sou um indivíduo reconhecido e talvez aqui um traço meu de posicionamento profissional, a qual me orgulho. Eu sou um indivíduo que acredito no coletivo, sou um indivíduo que acredito no associativismo, tenho uma experiência profissional importante, a qual lá atrás, no período de início da MCF, a minha relação com a Apex, a minha relação com a ABIT, ela deixava claro desde sempre na minha trajetória profissional da importância do coletivo, da importância do associativismo. Depois, nos últimos 15 anos, eu lidero a Associação das Empresas e Marcas de Luxo, a Abrael, que atua em toda a região da América Latina e no Brasil. Então, eu sou um indivíduo que acredito fortemente na troca coletiva, acredito fortemente no associativismo e acredito, acima de tudo, numa reflexão que não há espaço para que a gente faça as coisas sozinhos. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de trocas, nós precisamos aumentar as nossas capacidades de reflexões conjuntas, nós precisamos aumentar as nossas capacidades de nos fortalecermos coletivamente. Mercado não se faz com uma empresa, uma marca, um profissional em destaque. Mercado se faz com empresas e marcas fortes, com profissionais fortes em posições de destaque. Quando, então, eu sou surpreendido e, de forma muito honrosa, um privilégio de ser considerado para entrar e fazer parte do Hall da Fama da Abramark, ela, na verdade, ela faz totalmente sentido na minha cabeça, não por eu entrar no Hall da Fama, mas pelo movimento da Abramark. Eu acredito exatamente nisso. A minha vida é pautada no coletivo. Então, talvez aqui, para mim, é um privilégio de participar, primeiro, em uma associação que reúne cabeças práticas, profissionais, que conseguem, de alguma forma, se destacarem nos seus resultados, tendo o marketing como um pilar fundamental, e eu tenho o marketing como um pilar absolutamente coluna vertebral das empresas e marcas, independente dos seus produtos e serviços. Então, é definitivamente aquilo que eu mais acredito. Movimentos como o Abramark, eles serão fundamentais exatamente naquilo que eu mais entendo que será competitivo nos próximos anos, que é aumento das práticas, o conhecimento coletivo, incremento de repertório, a possibilidade de construção junto de uma visão estruturada de mercado. Então, para mim, é mais do que um prazer, um privilégio, até eu diria honroso fazer parte da Abramark, mas mais do que tudo, ter a chance, possivelmente, de também corroborar com esse ímpeto da Abramark de fazer com que isso seja cada vez mais visto como um elemento de competitividade estratégica fundamental, que são as práticas do marketing, sendo o Brasil, inclusive, um país de grande destaque na sua inteligência de posicionamento e construção de estratégias de marketing, comunicação no mundo como um todo.